E se eu te dissesse que o silêncio de Deus pode ser mais assustador do que qualquer voz do inferno, que o verdadeiro desespero não é quando você ouve algo ruim, mas quando o céu se cala e nada mais faz sentido? Há momentos em que você ora, busca, implora, e o silêncio é a única resposta. É nesse eco que muitos perdem o equilíbrio, porque quando Deus não fala, o medo grita, a mente começa a inventar respostas, e o coração, ferido e confuso, se torna vulnerável a qualquer sussurro que prometa consolo. A promessa que você precisa ouvir hoje é simples, mas urgente. Nem toda voz espiritual vem de Deus, e aprender a discernir isso é o que pode salvar sua alma de um engano fatal. A dor que a maioria sente, o vazio depois de orar, o cansaço de esperar, o medo de ter sido esquecido, é o mesmo buraco que arrastou Saul para a ruína. Ele era rei, escolhido por Deus, ungido diante da nação. Mas chegou um dia em que Deus se calou para ele. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28:6. Imagine isso. O homem que já ouviu a voz divina, agora fala ao vento, e o vento não responde. Talvez você conheça esse tipo de silêncio. Orações que batem no teto, promessas que parecem distantes, sonhos que não voltam. É nesse terreno árido que as outras vozes ganham espaço. O inimigo sabe o que o desespero faz com o coração humano. Ele sabe que quando o medo cresce, a fé treme. Foi assim com Saul. Ele viu o exército inimigo se aproximando, sentiu o chão tremer sob seus pés e percebeu que não tinha mais direção. Então procurou uma médium. Ele, o mesmo homem que havia expulsado os adivinhos de Israel, agora batia na porta de uma mulher que falava com mortos. Há algo profundamente humano nisso, e por isso essa história nos atinge em cheio. Quem nunca tentou se agarrar a qualquer coisa quando tudo parecia perdido? Quando Deus parece distante, a tentação de buscar respostas em atalhos espirituais é enorme. Pode ser um sonho, uma voz interior, uma energia boa, um vídeo que promete conexão com o além, e sem perceber, você começa a substituir a voz de Deus por ecos de outras fontes. É assim que muitos, ainda hoje, abrem a alma para espíritos que não discernem. O problema é que o desespero espiritual não é neutro, ele tem direção. Quando Deus se cala, o inferno sussurra mais alto. Mas por que Deus se cala? Essa é a pergunta que dói. E a resposta é mais profunda do que parece. Às vezes, Deus se cala, não porque te abandonou, mas porque você parou de ouvi-lo há muito tempo. Ele não grita para competir com as distrações. Ele espera o arrependimento no silêncio. Saul não percebeu isso. Em vez de se quebrantar, ele se revoltou. Quis forçar uma resposta, mesmo que viesse das trevas. E é aqui que o perigo se revela. Quando você quer uma resposta mais do que quer a verdade, qualquer espírito te satisfaz. Quantas pessoas hoje estão como Saul, cansadas, abaladas, vulneráveis, confundindo emoção com revelação? Quantas vezes você já pensou, Deus, fala comigo, mas no fundo já tinha decidido o que queria ouvir? O silêncio de Deus não é rejeição, é misericórdia. É o espaço entre a tua vontade e a vontade dele, onde ele te convida a confiar mesmo sem entender. Mas se nesse intervalo você abrir as portas erradas, vai encontrar consolo sim, só que vindo da escuridão. Foi o que aconteceu com Saul. Ele entrou na casa da médium disfarçado, como quem quer enganar o próprio destino. Mas o que ele encontrou ali não foi Samuel. Foi a consequência de quem tenta forçar Deus a falar por outros meios. O Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. 1 Samuel 28:16. Essas palavras não vieram do céu, vieram do abismo. Ele buscou uma resposta e recebeu uma sentença. Agora imagine essa cena. Um rei ajoelhado no chão, o rosto na terra, a alma quebrada, acreditando estar diante de um profeta, quando na verdade está diante de um espírito enganador.
É uma imagem triste, mas real. E o que começou com um simples Deus fala comigo, terminou em completa ruína. É aqui que tudo muda. Porque se Deus ainda está em silêncio na sua vida, é sinal de que Ele ainda te ama o bastante para não deixar que qualquer voz te confunda. O silêncio de Deus não é castigo, é proteção. Ele sabe que certas respostas, se viessem agora, te destruiriam. Por isso, Ele espera. Espera que você o busque por fé e não por desespero. Espera que você perceba que nenhuma voz que contraria a palavra pode vir dele. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Jesus não prometeu que seria fácil ouvir, prometeu que seria possível discernir. A diferença entre Saul e Davi é simples. Um buscou Deus apenas quando precisava, o outro buscou Deus mesmo quando não entendia. O silêncio de Deus é o terreno onde a fé amadurece ou morre. E a pergunta que você precisa responder hoje é: o que você vai fazer com esse silêncio? Vai buscar um Samuel que te diga o que quer ouvir? Ou vai esperar até reconhecer a voz do verdadeiro pastor? Porque o céu pode até ficar em silêncio, mas o inferno nunca fica calado. E discernir quem fala no escuro é o primeiro passo para continuar salvo na luz. Você já reparou como é fácil apontar o erro de Saul e, ao mesmo tempo, viver exatamente como ele? É simples chamá-lo de rebelde, de insensato, de alguém que perdeu o rumo. Até o dia em que você percebe que também anda tentando manter a aparência de fé enquanto o coração está em pedaços. A verdade é que, em algum nível, todos nós somos Saul quando o medo aperta, quando a vida desmorona, quando Deus parece distante e o desespero se torna o único conselheiro. Ele não era um homem perverso, era um homem em colapso. E é isso que torna a sua história tão desconfortável. Ele começou bem, foi ungido, escolhido por Deus, reconhecido pelo povo. Tinha tudo para ser um rei exemplar, mas aos poucos, sem perceber, começou a trocar a voz de Deus pela aprovação das pessoas. Quando o profeta disse: "Espera até eu chegar", ele não esperou. Quis resolver sozinho. Quando Deus mandou eliminar os amalequitas, ele poupou o rei e os melhores rebanhos, e depois justificou dizendo que era para sacrificar ao Senhor. Um homem de fé racionalizando sua própria desobediência. É familiar, não é? Quantas vezes você já fez algo que sabia estar errado e ainda assim se convenceu de que Deus entende? A ferida de Saul era a mesma que corrói muitos corações hoje, o medo de perder o controle. Ele queria parecer espiritual, mas no fundo vivia dominado pela insegurança. Quando Davi surgiu e o povo começou a cantar, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, a máscara caiu. O rei escolhido por Deus se transformou num homem atormentado por inveja, paranoia e solidão. E é aqui que a história começa a espelhar a nossa. Porque o inimigo não precisa destruir você com grandes pecados. Basta te convencer de que Deus já se afastou. Imagine Saul naquela noite, observando os filisteus acampados ao longe. O coração disparando, o corpo tremendo. O mesmo homem que já tinha sentido o Espírito de Deus, agora se vê vazio. O mesmo que já profetizou, agora não consegue ouvir nada. Esse é o tipo de deserto que não se mede por quilômetros, mas por silêncio. E é nesse deserto que o inimigo sussurra: Deus te esqueceu, procura outro caminho. É assim também com a gente. Quando a oração não tem resposta, começamos a buscar atalhos. Um vídeo motivacional, uma simpatia, uma energia boa, um conselho de alguém espiritual. E aos poucos, sem perceber, nos afastamos da fonte e nos apegamos aos canais errados. Saul não procurou a médium porque acreditava nela. Procurou porque já não acreditava mais que Deus falaria com ele. Ele queria qualquer resposta, mesmo que viesse da escuridão. E talvez seja exatamente aí que muitos estão hoje.
cansados de esperar o tempo de Deus e dispostos a aceitar qualquer voz que prometa alívio rápido. A cena é dolorosa. Um rei disfarçado andando na calada da noite, entrando na casa de uma mulher que ele mesmo havia proibido de existir em Israel. É o retrato de quem perdeu a própria identidade, tentando consertar o que só Deus pode resolver. E quando a mulher pergunta: "Quem quer que eu faça subir?", Saul responde: "Samuel." Ele quer de volta o homem que já o repreendeu, quer ouvir de novo o que perdeu. Mas o que ele encontra é outra voz, uma que parece familiar, mas não é. Há um ponto nesse relato que corta fundo. Saul não queria apenas orientação, queria absolvição. Queria alguém que dissesse: "Está tudo bem, você ainda tem chance." Mas o verdadeiro arrependimento nunca nasce da necessidade de conforto, nasce do reconhecimento de que o erro foi contra Deus. Saul chorou o silêncio, mas não o pecado. E talvez essa seja a linha que separa o remorso da transformação. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmos 34:18. Saul não entendeu isso. Ele buscou alívio, não redenção. Procurou consolo, não correção. E é isso que acontece com quem confunde fé com emoção. Acaba se tornando refém do próprio desespero. E se essa história parece distante, olhe para dentro. Quantas vezes você também quis ouvir Deus, mas na verdade só queria que Ele confirmasse o que você já tinha decidido? Quantas vezes tentou curar uma dor espiritual com paliativos humanos? Quando o silêncio se torna insuportável, é fácil esquecer que Deus trabalha em silêncio tanto quanto em trovões. Mas a diferença é que o silêncio de Deus cura, enquanto o barulho do engano destrói. Saul não perdeu o trono de um dia para o outro. Ele foi se perdendo em pequenas concessões, como muitos de nós. E o perigo é que o engano espiritual raramente vem com cara de mal. Ele vem com voz suave, promessa de paz e um toque de verdade misturado com veneno. Saul não percebeu isso e pagou com a própria alma. Hoje, Deus usa essa história não para te assustar, mas para te acordar. O mesmo Deus que se calou para Saul continua falando com quem ainda tem coragem de se quebrantar. Talvez ele esteja em silêncio porque você ainda está ouvindo muitas vozes ao redor. E se você quiser discernir o que é dele, vai precisar calar tudo o que não é. Porque a voz de Deus não compete, ela convida. E quando você finalmente silencia o medo, a comparação e a pressa, é aí que a presença dele volta a ser audível. Não do lado de fora, mas dentro de você. Há um momento em que o desespero não apenas te empurra para o erro, ele te convence de que o erro é justificável. E é aí que nasce a traição mais sutil, aquela que não é contra os outros, mas contra a própria consciência. Saul chegou nesse ponto. Ele sabia que consultar mortos era proibido. Ele sabia o que a lei dizia, sabia o que Deus havia ordenado, sabia o que a própria boca já havia decretado quando expulsou médiuns e adivinhos da terra. Mas na hora da dor, da angústia, do medo de perder, ele fez exatamente o que jurou jamais fazer. E essa é a linha tênue onde muitos de nós tropeçamos quando o desespero fala mais alto que a fé. Há uma diferença entre cair por ignorância e cair sabendo que é errado. Saul não caiu porque não sabia. Ele caiu porque escolheu ignorar o que sabia. Ele quis calar a própria consciência. E o problema de tentar silenciar a voz de Deus dentro de você é que o silêncio que vem depois não é paz, é vazio. A mente tenta racionalizar, o coração tenta justificar, mas o Espírito Santo continua ali, sussurrando. Isso não é certo. Quantas vezes você já sentiu isso? Aquela inquietação leve, aquela sensação de que algo não está bem, mesmo quando, por fora, parece tudo resolvido. Essa é a voz de Deus tentando te puxar de volta antes que seja tarde demais. Quando Saul bateu à porta da médium,
Ele não estava apenas buscando uma resposta, ele estava fugindo da culpa. Ele queria escapar daquilo que a consciência gritava sem parar. Você se afastou de Deus. E é aqui que o texto bíblico ganha vida dentro da nossa realidade. Porque quantas vezes você já tentou remendar o que só o arrependimento poderia curar? Quantas vezes procurou uma resposta espiritual para aliviar a dor, quando o que precisava era de reconciliação? O erro de Saul foi achar que poderia continuar decidindo o que era pecado e o que era permitido, conforme a conveniência. Ele fez o que muitos fazem hoje. Adaptou a fé à própria necessidade. Quando tudo ia bem, ele expulsava os médiuns. Quando o medo chegou, ele os procurou. Quando a voz de Deus o confortava, ele dizia: Senhor, fala comigo. Mas quando a voz de Deus o confrontava, ele fingia não ouvir. E é assim que o coração humano se torna terreno fértil para o engano espiritual. Não quando deixa de crer em Deus, mas quando começa a escolher quais partes de Deus quer obedecer. A Bíblia é direta sobre isso. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Saul era esse homem, metade arrependido, metade rebelde. Um dia buscando o Senhor, no outro desafiando suas ordens. E cada vez que ele justificava o próprio erro, sua alma se tornava mais confusa, porque a consciência, quando é traída repetidas vezes, se torna surda. E quando o coração se acostuma com o pecado deixa de assustar. É aí que a queda se torna inevitável. Agora imagine essa cena. Um rei poderoso, vestido em roupas comuns, escondendo o rosto, andando na escuridão para consultar uma mulher que vivia nas sombras. É o retrato da alma humana quando foge de Deus. Ele tinha autoridade, tinha história, tinha lembranças de experiências espirituais verdadeiras, mas agora está reduzido a um homem que mendiga por uma resposta. Quando você age contra a sua consciência, é exatamente isso que acontece. Você vai diminuindo até se tornar refém daquilo que um dia desprezou. E aqui está a parte que dói. Saul não percebeu o quanto estava enganado, porque o engano sempre vem disfarçado de necessidade. Ele achava que estava sendo espiritual, quando na verdade estava sendo manipulado pela própria carência. Quantas vezes você já justificou algo assim? Eu sei que não devia, mas eu estava fraco, eu estava triste, eu só queria entender o que estava acontecendo. Essa é a linguagem de quem começa a trocar obediência por conveniência. E toda vez que isso acontece, um pedaço da alma se distancia um pouco mais de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos 1 que Deus entregou os homens às suas próprias paixões, ele está falando justamente disso. Quando alguém insiste em andar contra a luz, chega uma hora em que Deus diz: faça o que quiser, experimente o resultado. Não é vingança, é consequência. Foi isso que aconteceu com Saul. Ele insistiu tanto em calar a voz de Deus, que quando finalmente a voz cessou, ele achou que era liberdade. Mas era o fim. O perigo de agir contra a consciência é que no início você ainda sente culpa. Depois, sente apenas o alívio de não sentir mais nada. E quando chega nesse ponto, o engano já te domina por completo. Saul ainda jurava em nome do Senhor, ainda falava de Deus, ainda usava uma linguagem religiosa. Mas o Deus que ele citava já não estava com ele. Ele se tornou um homem que fala de fé sem viver fé, que cita a palavra de Deus para justificar o afastamento de Deus. E isso é assustador, porque mostra que o maior engano não é o de quem nega a fé, mas o de quem continua falando em nome dela enquanto caminha nas trevas. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7. Toda vez que alguém tenta usar o nome dele para encobrir uma desobediência, planta uma colheita amarga. Saul queria uma resposta, mas o que encontrou foi o eco da própria rebeldia. Ele pensou que estava controlando o jogo, mas o jogo já o tinha consumido.
E talvez essa seja a parte mais dura de aceitar. O desespero nunca justifica a desobediência. Deus entende a sua dor, entende o seu medo, entende o seu cansaço, mas Ele nunca vai abençoar um caminho que te leva para longe dele. O mesmo Deus que se calou para Saul ainda fala com os que escolhem voltar. E se o silêncio dele hoje te dói, lembre-se, é o silêncio de quem ainda te ama e te espera. Porque, por pior que seja a crise, é melhor enfrentar o desespero aos pés de Deus do que buscar consolo na porta errada. Há algo profundamente assustador na forma como o engano espiritual se disfarça de verdade. Ele não chega com chifres, fumaça e olhos vermelhos. Ele chega com voz mansa, citação bíblica na ponta da língua e uma promessa que parece boa demais para ser mentira. Foi assim que o falso Samuel enganou Saul. E é assim que muitos estão sendo enganados hoje. Quando a mulher de Endor disse que via um Deus subindo da terra, Saul acreditou sem questionar. Ele não viu nada, mas acreditou em tudo. Porque quando o coração quer acreditar, a mente para de discernir. Saul viu o que queria ver. Ou melhor, acreditou no que queria acreditar. E é isso que torna o engano espiritual tão perigoso. Ele não depende de demônios poderosos. Depende apenas de pessoas carentes de direção. Ele queria ouvir Samuel, queria uma resposta, e por isso aceitou qualquer voz que soasse familiar. Quantos hoje fazem o mesmo? Quantos ouvem mensagens inspiradas que soam espirituais, que mencionam Deus, mas que não têm um pingo da verdade bíblica por trás? É o mesmo espírito do falso Samuel, o espírito da imitação, do disfarce, do parece, mas não é. O apóstolo Paulo já alertava sobre isso. Satanás se disfarça em anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. Ele não aparece como inimigo, aparece como guia. Não chega com mentiras grotescas, chega com verdades distorcidas. E essa é a armadilha. O inimigo não quer tirar a sua fé, quer redirecioná-la. Quer que você continue acreditando, mas na direção errada. Que continue buscando o espiritual, mas longe da Escritura. Que continue ouvindo Deus, mas por vozes que Deus nunca enviou. E o resultado é o mesmo de Saul: confusão, medo, distanciamento e, no fim, ruína. Hoje, esse mesmo engano está mais vivo do que nunca. Está nas redes sociais, nos vídeos de cura energética, nas palestras motivacionais que falam de luz, vibração, propósito e universo, mas nunca de arrependimento, santidade ou cruz. Está até em muitos púlpitos, onde a mensagem de Cristo é substituída por promessas de sucesso e prosperidade. É a voz que promete paz sem obediência, vitória sem arrependimento, poder sem cruz. A voz que diz o que você quer ouvir, não o que precisa ouvir. E exatamente como Saul, muitos estão se curvando diante de espíritos enganadores que se apresentam como Samuel. A ironia é que Saul acreditou estar sendo espiritual ao buscar essa experiência. E é justamente aí que o engano se torna mortal, quando o falso parece santo. Ele pensava que estava falando com um profeta, mas falava com um impostor. Hoje, quantos ouvem palavras que tocam o coração, mas que ferem a verdade de Deus? Quantos seguem mestres espirituais, profetas modernos e reveladores do oculto, sem perceber que a fonte dessas mensagens é o mesmo abismo de onde subiu aquele falso Samuel? A diferença entre fé e engano é uma só. Quem é a fonte da voz que você está ouvindo? Saul nunca perguntou isso. Ele não testou o espírito e, por não testar, acreditou. A Bíblia diz: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. O problema é que quem vive na pressa de resolver a vida não tem tempo de provar espírito nenhum. É aí que o engano ganha espaço.
A pressa é a aliada do diabo e o desespero é o microfone dele. Enquanto o Espírito Santo trabalha em silêncio, o engano faz barulho, emociona, dá sinais visuais, arrepios e sensações. E o ser humano, que ama o que sente mais do que o que entende, cai. Imagine a cena. Uma mulher dizendo que vê um ancião subindo da terra e um rei de Israel ajoelhado no chão, acreditando em cada palavra dela. É a imagem perfeita do que acontece toda vez que um cristão troca o discernimento pela emoção. Saul não discerniu porque já estava esgotado. Ele queria uma voz, qualquer uma, e o diabo deu o que ele queria. Essa é a estratégia mais antiga do inferno: dar à carne faminta a ilusão de alimento. O falso Samuel não veio para assustar Saul, veio para confortá-lo. E é exatamente por isso que o engano é tão convincente. O que mais impressiona é como o falso ainda fala com autoridade. Ele cita verdades misturadas com veneno. Ele repete palavras de Deus, mas com intenções distorcidas. Foi assim no Éden, quando a serpente perguntou: "É assim que Deus disse?" Gênesis 3:1. O diabo não nega a voz de Deus, ele a imita. E quando a sua fé se baseia apenas em experiências e sensações, você se torna um alvo fácil. A voz que devia te edificar começa a te paralisar. E o que era para ser consolo se transforma em laço. O falso Samuel de hoje pode ter 1000 formas. Um vídeo espiritual com milhões de visualizações. Um conselho profético que nunca cita a cruz. Uma doutrina que parece leve, moderna e acessível, mas que remove o peso da santidade. Tudo o que não confronta o pecado, tudo o que não te leva à Bíblia, tudo o que te mantém confortável no erro, vem do mesmo lugar de onde aquele espírito subiu para enganar Saul. E é por isso que discernir espíritos não é um dom de poucos, é uma necessidade de todos. A grande tragédia de Saul foi acreditar que podia ter comunhão com Deus e com o engano ao mesmo tempo. Ele achou que dava para usar o nome do Idus, Senhor, em uma conversa com as trevas e sair ileso. Mas não há neutralidade no mundo espiritual. Ou a tua busca te aproxima da luz, ou te afunda na escuridão. Ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6:24. O falso Samuel não destruiu Saul. Saul se destruiu ao dar crédito à voz errada. E talvez o mesmo esteja acontecendo com muita gente hoje. Pessoas sinceras, feridas, que amam o espiritual, mas já não distinguem o que é sagrado do que é ilusório. Pessoas que sentem presenças, recebem mensagens e acham que estão vivendo um mover de Deus, quando na verdade estão sendo alimentadas por espíritos que imitam a luz. É por isso que discernimento não é frieza, é proteção. O verdadeiro Espírito de Deus nunca precisa se disfarçar, nunca contradiz a própria palavra, nunca alimenta curiosidade pelo oculto. Ele conduz ao arrependimento, à paz e à verdade, não à confusão e ao espetáculo. O falso Samuel ainda fala, mas só quem vive de joelhos e com a Bíblia aberta consegue perceber a diferença entre o som da voz de Deus e o eco do abismo. E o que vai definir de qual lado você está não é o quanto você sente, mas o quanto você conhece a verdade. Porque a luz e as trevas continuam falando, e só quem conhece a voz do pastor sabe quando o inimigo tenta imitá-la. Eles não aparecem com tridente nas mãos, nem te chamam pelo nome. Os espíritos enganadores falam de um jeito muito mais sutil, e o mais assustador é que às vezes você repete o que eles dizem achando que é a sua própria voz. Foi assim com Saul. Ele não viu nada, não ouviu Samuel com os próprios ouvidos. Apenas acreditou no que a médium descreveu. Ele terceirizou o discernimento. E quando você deixa que outros interpretem o mundo espiritual por você, é questão de tempo até ser manipulado por ele. A Bíblia diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Note,
Não é que essas pessoas deixem de acreditar em Deus. Elas continuam crendo, mas passam a ouvir as vozes erradas. É um desvio silencioso. O engano não chega como ateísmo, chega como nova revelação, como uma mensagem espiritual profunda que soa bonita, parece boa, mas te tira do centro da palavra. Esse é o truque mais antigo do inferno, fazer o homem crer que está se aproximando de Deus, enquanto passo a passo se afasta dele. Hoje, essas vozes estão por toda parte. Elas estão nas telas, nos fones, nos conselhos bem-intencionados de quem não tem intimidade com Deus. Estão nas músicas que te fazem sentir energia boa, mas nunca te chamam ao arrependimento. Estão nas séries que fazem você simpatizar com o mal, nas falas de amor universal que negam o arrependimento e a cruz. Estão nos vídeos que te ensinam a manifestar, a vibrar, a atrair, como se o poder que move o universo estivesse dentro de você, não em Cristo. É o mesmo veneno que a serpente soprou no Éden. Sereis como Deus. Essas vozes sabem o que você sente falta. Elas se adaptam às tuas carências. Se você busca consolo, elas vêm com ternura. Se busca poder, vem com promessas. Se busca liberdade, vem com relativismo. E o mais perigoso é que elas sempre usam pedaços de verdade. Nunca vêm com mentira pura. Saul acreditou na médium porque parte do que ela dizia soava coerente. Ela descreveu algo plausível, falou com confiança e o medo dele completou o resto. O mesmo acontece hoje. O inimigo não cria mentira do zero. Ele distorce o que Deus já disse. E quando a tua alma está cansada, você não percebe o desvio. Quantas vezes você já se pegou ouvindo algo que parecia de Deus, mas te deixou inquieto depois? Quantas vezes ouviu alguém profetizar algo que massageou o ego, mas não produziu arrependimento? A voz de Deus confronta antes de consolar. Ela corta antes de curar. A voz do engano não. Ela conforta primeiro e depois prende. Promete direção, mas te deixa mais perdido. Foi isso que Saul sentiu, um alívio momentâneo ao ouvir o falso Samuel, seguido de medo, vazio e desespero, porque a mentira espiritual sempre deixa resíduo de tormento. Esses espíritos não falam apenas por médiuns, falam por influências. Entram nos hábitos, nas conversas, nos pensamentos repetidos que você começa a aceitar sem perceber. Você não precisa de igreja. A Bíblia é antiga demais. Deus entende, não precisa mudar. Siga o coração. Frases assim parecem inofensivas, mas são o idioma do engano. O diabo não precisa te possuir. Basta te convencer. Basta sussurrar o suficiente até que a verdade pareça opressiva e a mentira pareça liberdade. Por isso Paulo dizia, não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Cada concessão, cada pensamento não vigiado, cada conteúdo que você consome sem discernir é uma brecha. Saul não caiu de uma vez, foi perdendo sensibilidade aos poucos até acreditar em qualquer coisa. Assim também, o engano moderno não exige que você abandone a fé. Ele só precisa que você a dilua, que continue orando, mas sem convicção, que continue indo à igreja, mas sem obediência, que continue falando de Deus, mas sem temor. O espírito enganador não quer te assustar, quer te distrair. Ele quer te manter ocupado com boas intenções e emoções espirituais, contanto que você nunca busque arrependimento e verdade. É por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Porque a única forma de reconhecer o engano é mergulhar na verdade até que o falso soe estranho. Se a tua mente não está cheia da palavra, qualquer coisa que soe bonita vai parecer divina. Saul entregou seus ouvidos à médium e perdeu o trono. Hoje, muitos estão entregando seus ouvidos à cultura e perdendo a fé. Estão deixando que o entretenimento dite o que é certo, que a internet decida o que é espiritual, que o sentimento substitua o discernimento. Mas o Espírito Santo ainda fala, e ele nunca contradiz a Bíblia.
O silêncio de Deus é seguro. O barulho do engano é mortal. E a diferença entre os dois é simples. O primeiro te chama para perto da cruz, o segundo te afasta dela. Saul acreditou na voz que o confortava, não na que o corrigia. E foi assim que se perdeu. A lição é dura, mas libertadora. Se a voz que você ouve não te leva à santidade, não vem do céu. No fim, discernir espíritos não é sobre identificar demônios no escuro. É sobre reconhecer quando algo brilha demais para ser verdadeiro. Porque nem toda luz vem de Deus. E às vezes, o que parece revelação é só reflexo de um abismo querendo te ver, de olhos fechados. Discernir o que vem de Deus nunca foi sobre sensações. É sobre fundamento. A diferença entre a voz divina e a voz do engano não está no volume com que elas falam, mas naquilo que sustentam. Saul não entendeu isso. Ele queria uma resposta imediata e por isso acreditou em qualquer uma. E é justamente aqui que muitos tropeçam. Confundem experiência com direção, arrepio com presença, emoção com revelação. Mas o Espírito Santo não precisa provocar reações físicas para se manifestar. Ele se manifesta em verdade. Há um teste simples, mas poderoso, que separa o que é de Deus do que é mera imitação. A fidelidade à palavra. Jesus disse: "Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." João 10, 27. Repare, ele não disse que suas ovelhas sentem sua voz, mas que ouvem. Ouvir é reconhecer. É discernir um timbre familiar no meio de tantas vozes. É identificar a coerência entre o que Deus já falou e o que você está ouvindo agora. O problema é que o coração humano busca novidade, não coerência. Quer algo diferente, profundo, revelado. E é assim que muitos acabam seguindo vozes que nunca passaram pela peneira da Escritura. O verdadeiro teste é esse. O que você ouviu te aproxima ou te afasta da cruz? Te faz mais dependente de Deus ou mais autossuficiente? Gera humildade ou alimenta orgulho? Te leva ao arrependimento ou à curiosidade? Porque a voz do Espírito Santo sempre te leva para mais perto de Cristo, enquanto a voz do engano sempre te coloca no centro. Uma promete transformação pela graça, a outra vem de evolução pelo esforço. Uma te chama pelo nome, a outra te chama pelo ego. Saul queria uma palavra que resolvesse o problema, não uma que transformasse o coração. E é por isso que Deus não respondeu, porque Deus não dá a direção a quem ainda não decidiu obedecer. Ele não desperdiça sua voz com quem quer apenas confirmação. O silêncio de Deus foi o último alerta para Saul. E quando o silêncio não o fez se quebrantar, o engano o fez se ajoelhar diante da mentira. A Bíblia é o único padrão confiável para discernir espíritos. Qualquer voz que contradiga o que está escrito, por mais bonita ou espiritual que pareça, vem de outro lugar. Foi assim desde o Éden. A serpente não negou a palavra de Deus de forma direta, apenas a reinterpretou. Disse: "É certo que não morrereis." Gênesis 3:4. Uma distorção sutil, mas suficiente para gerar ruína. Assim o inimigo ainda age. Não tenta te afastar da fé. Tenta apenas fazer você duvidar da literalidade da palavra. Tenta te convencer de que ela é simbólica demais, ultrapassada demais, rígida demais. Mas discernimento espiritual é ter coragem de crer no que Deus disse mesmo quando o mundo inteiro duvida. A voz de Deus nunca se contradiz. Ela é firme, coerente e às vezes dolorosa. Porque antes de dar direção, ela trata o coração. Saul queria conselhos de guerra. Deus queria arrependimento. Saul buscava estratégia. Deus buscava rendição. A voz que ele precisava ouvir não era a do além, era a do silêncio que chama ao quebrantamento. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Essa é a linha que separa a fé verdadeira da religiosidade vazia. Ouvir
obedecer e permanecer mesmo sem sentir nada. E há um detalhe importante: discernir não é julgar, é filtrar. Deus nunca mandou você se tornar paranoico vendo demônio em tudo. Ele mandou que você provasse os espíritos, 1 João 4:1. E provar significa comparar com a palavra. Perguntar: essa mensagem honra Cristo ou honra o homem? Ela promove o arrependimento ou apenas o bem-estar? Ela traz luz ou mistura sombra com brilho? Esse é o termômetro do discernimento. O engano prospera porque o povo de Deus esqueceu o manual. Quer ouvir a voz de Deus, mas não quer abrir a Bíblia. Quer sentir a presença, mas não quer se santificar. Quer direção, mas foge da obediência. E quando a palavra deixa de ser o filtro, qualquer voz parece divina. Por isso, Jesus não deixou substitutos místicos para sua presença. Ele deixou sua palavra e seu espírito. É isso que sustenta o discernimento verdadeiro. Discernir espíritos não é um dom exótico. É um ato de sobrevivência espiritual. É aprender a reconhecer quando o anjo de luz fala bonito demais, quando a profecia parece conveniente demais, quando a revelação toca mais o orgulho do que a consciência. O verdadeiro Espírito de Deus não massageia o ego, ele molda o caráter. Não fala o que você quer ouvir, fala o que você precisa mudar. E se você quer aprender a distinguir as vozes, comece ouvindo a única que nunca mente. Porque o Espírito de Deus não se contradiz com a Bíblia, ele a confirma. Cada vez que você mergulha na palavra, seu ouvido espiritual se afina. E então, mesmo no meio do barulho, você reconhece a diferença entre um sussurro do céu e um eco do inferno. No fim, tudo se resume a uma escolha silenciosa, quase invisível. Quem vai interpretar o invisível da sua vida? Deus ou as vozes que te cercam? Porque o mundo espiritual não para. Ele fala o tempo todo. E a cada decisão, a cada pensamento, a cada medo, você se alinha a uma dessas vozes. O discernimento não é sobre ver demônios, é sobre saber de quem vem o sussurro. E quando você não decide quem vai interpretar o invisível decide por você. Saul nunca fez essa escolha conscientemente. Ele apenas deixou o desespero escolher por ele. Quando o céu ficou em silêncio, ele entregou sua alma a quem prometesse falar. E é isso que ainda acontece com muita gente. A dor cega, o medo cala, e no meio do silêncio, qualquer som parece divino. Só que a verdade é dura. Nem toda voz que fala do espiritual vem de Deus. E o mais trágico é que o engano raramente destrói de forma rápida. Ele destrói lentamente, até que o falso pareça familiar e o verdadeiro pareça estranho. Talvez você esteja nesse ponto, ouvindo muitas vozes, consumindo ensinamentos espirituais, mas cada vez se sentindo mais vazio. Talvez a tua alma tenha se acostumado com mensagens que confortam, mas não confrontam, com palavras que acalmam, mas não transformam. O problema é que a verdade de Deus nunca foi criada para ser confortável. Ela foi criada para libertar, e a libertação dói antes de curar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas só é liberto quem decide parar de negociar com a mentira. O tempo de brincar com o espiritual acabou. Vivemos dias em que o engano veste terno, canta louvores, fala de amor e promete cura emocional. Mas por trás de muitos discursos doces, há doutrinas que rejeitam a cruz e exaltam o homem. É o mesmo falso Samuel de sempre, falando do mesmo abismo, mas agora com novas palavras. E você precisa escolher hoje quem vai interpretar as vozes que te cercam. A Bíblia ou o mundo, o Espírito Santo ou o próprio coração. Jesus deixou claro: o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. João 16:13. O Espírito de Deus nunca te leva à curiosidade, mas à comunhão. Ele não alimenta a tua vontade de controlar o invisível, ele te ensina a confiar no invisível. Saul queria dominar o espiritual,
Davi aprendeu a se render nele. E é por isso que um perdeu o trono e o outro herdou o coração de Deus. Porque quem quer controlar a voz de Deus acaba ouvindo o eco do próprio orgulho. Chega um momento em que você precisa olhar para dentro e responder com sinceridade. Quantas vezes você tem interpretado o mundo espiritual a partir do medo e não da fé? Quantas decisões nasceram da ansiedade e não da oração? Quantas vezes você procurou sinais quando Deus te chamava para a obediência? Discernir espíritos é, antes de tudo, discernir a si mesmo, porque a voz que domina dentro de você é a que vai amplificar lá fora. E talvez a verdade que Deus queira te mostrar hoje seja simples. A guerra espiritual não começa quando o inimigo fala, começa quando você para de ouvir. E é por isso que o diabo não precisa te possuir, basta te distrair. Ele quer te afastar da Bíblia, te cansar da oração, te acostumar ao ruído. Porque uma mente distraída é um campo aberto para o engano. E Deus, por amor, às vezes se cala, não para te abandonar, mas para te ensinar a ouvir outra vez. O convite de Deus é claro: pare de buscar revelações e volte a buscar relacionamento. Pare de procurar o que vem do além e volte-se para o alto. A voz de Deus ainda fala, mas só os que param para ouvi-la a reconhecem. E se o silêncio dele tem te incomodado, agradeça. É sinal de que ele ainda não desistiu de falar com você. Hoje é o dia de escolher quem vai interpretar o invisível da sua vida. Porque o inferno ainda fala, o engano ainda brilha, o falso Samuel ainda sobe, mas Deus continua sendo a única voz que não muda. E se você quer discernir os espíritos, comece ajoelhando e abrindo a palavra, porque no fim das contas, a batalha não é entre o bem e o mal lá fora. É entre a voz que te chama para a cruz e a que te chama para o conforto. E apenas uma delas te leva para casa. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm coragem de ir fundo, de encarar a própria fé com honestidade e buscar discernimento verdadeiro à luz da palavra. O fato de você estar ouvindo esta mensagem até o fim mostra que o seu coração anseia por sabedoria, por crescimento, por uma fé sólida, não baseada em emoção, mas em verdade. Que Deus recompense a tua busca e continue abrindo os teus olhos para enxergar o invisível com clareza espiritual. Antes de encerrar, quero te convidar a orar e comigo. Feche seus olhos, acalme o coração e onde você estiver, fale com Deus. Senhor, ensina-nos a discernir as vozes que ecoam dentro e fora de nós. Dá-nos sabedoria para reconhecer o teu espírito e rejeitar todo engano. Que a tua palavra seja a lâmpada que guia cada passo e que a tua voz seja sempre mais forte do que qualquer mentira. Guarda nossa mente, purifica nossos ouvidos e renova o nosso coração para que permaneçamos firmes na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, deixe um comentário aqui embaixo. Conte o que Deus te mostrou hoje. E se você não souber o que escrever, digite apenas "Sou grato a Deus", para que eu saiba que você ficou comigo até o fim e que esta palavra te alcançou. Aproveite também para se inscrever no canal e continuar recebendo mensagens que edificam, fortalecem e alimentam a fé. E se você quiser apoiar este ministério para que mais vidas sejam alcançadas, considere se tornar um membro do canal. Isso nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus com excelência e verdade. E não saia ainda. Deixaremos aqui mais 2 vídeos recomendados com reflexões cristãs que vão fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual. Que o Espírito Santo continue te guiando e que a sua fé permaneça firme, iluminada e inabalável em Cristo Jesus.